Então, meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia do nosso estudo preliminar. Estamos abordando diversidade de carismas. E, antes de iniciarmos os trabalhos propriamente ditos, né, que se relacionam ao campo do exercício do auxílio aos desencarnados, nós, para a melhor preparação do ambiente, estaremos lendo o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui ao acaso, e é algo assim importante, é o óbolo da viúva. Né? Muito bonita essa passagem, então vamos lá. Estando Jesus sentado de frente do gasófilo, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deixavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos 12, 41 e 44, Lucas 21, 1 e 4. Então, é o item 6. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em alguns casos, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco de supérfluo que lhes falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os percrustassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece, para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar, com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha alcatória, do exclusivismo da inesperada herança, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que é possível. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que, se não tenha dinheiro, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se depararão, se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, fazer, enfim, um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Muito bonito, não? Meus prezados irmãos,
Boa noite. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, que os nossos trabalhos possam transcorrer com muita paz, com muito enriquecimento de intuições, que possamos tratar dos temas de forma a abranger as necessidades particulares de todos quantos nos ouvem. Então, rogamos, em função disso, a inspiração dos nossos amigos da espiritualidade, Abel Sebastião de Almeida, Cilo Gomes Valente, demais obreiros da comissão de Abel Sebastião de Almeida, que atuam na nossa casa, inclusive que já estão trabalhando há bastante tempo para os trabalhos de agora. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso confrade Hermínio Miranda. E na semana passada eu não pude concluir, como vocês devem lembrar. Eu comecei, finalizando os trabalhos do nosso irmão Antônio Caetano, o estudo do nosso irmão Antônio Caetano, e aí não houve tempo suficiente para a conclusão do nosso estudo. Então, nós chegamos até esse item, que é o transe anímico. Mas nós vimos coisas muito interessantes. Nós vimos sobre o perispírito, tivemos oportunidade de conhecermos vários relatos relacionados ao desdobramento, inclusive de uma professora, que ela tinha um desdobramento fantástico, muitas vezes ela estava ao quadro negro escrevendo, e o seu duplo ali também, ao lado dela. Muitas das vezes ela estava no jardim e o seu duplo estava dentro do colégio. Então, falamos também sobre o cordão fluídico, aquele chamado cordão de prata, aquela ligação do perispírito ao corpo que está conectado ao cérebro. Vimos que, inclusive, isso consta até na Bíblia. Estou tentando fazer assim, uma passagem do que nós vimos na semana passada. E agora vamos ingressar no transe anímico. Então, o que nos diz o Hermínio Miranda? O desdobramento, e esse é o tema que nós estamos tratando, desdobramento da alma, esse desprendimento semiparcial da alma. Ela está sempre ligada ao corpo, mas em momentos de sono, em momentos de êxtase, ela pode dele se desprender, mas a ele estará sempre ligada, sempre vinculada, pelo liame perispiritual. Liame esse que tem a mesma natureza, obviamente, do perispírito, que é o envoltório semimaterial, como sabemos, do espírito, que ele acompanha o espírito ao longo de toda a sua jornada. Ele vai se eterizando na medida em que o espírito progride, mas ele estará sempre presente ao espírito, mesmo num grau excessivo de eterização, porque é nele que se encontram os arquivos da alma. Então vamos ao transe anímico. O desdobramento é um dos mais curiosos e ricos fenômenos anímicos, como a indicar que o verdadeiro estado natural do espírito é o de liberdade, o de autonomia em relação ao seu cárcere particular. E o cárcere particular de todos nós é o nosso corpo físico. É como espírito que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com maior conhecimento das diversas variáveis a considerar. Recorre à memória integral. Visita pessoas no mundo espiritual que o possam aconselhar ou ajudar. Funcione, enfim, como espírito e não como alma, sendo esta entendida no contexto da doutrina como espírito encarnado. Livro dos Espíritos, questão 134. Que também nós passamos por essa distinção terminológica que parece não importante, mas é. Sempre que nós tivermos nomenclaturas diferentes no Livro dos Espíritos ou em qualquer texto,
é porque elas são importantes. Elas representam elementos diferentes. Então, quando eu digo que a alma é o espírito encarnado, isso é importante, porque se eu estiver falando de desdobramento, eu vou me referir à alma em desdobramento. É mais preciso, eu tenho mais precisão terminológica, eu consigo registrar melhor aquilo que eu quero transmitir. Né? E se eu falo de espírito, não, eu estou falando do ser inteligente, pré-existente, sobrevivente à matéria, que a ela retorna diversas e incontáveis, inumeráveis vezes, sempre progredindo. E nesse ponto eu queria fazer uma digressão. Falamos de progressão sobre os animais. E com relação aos animais? Primeiro, os animais têm alma? Nós sabemos que sim. Né? Nós somos informados em doutrina espírita pela ciência, ou seja, pelas observações, pelas pesquisas, pelas experimentações e também pelas comunicações que nos chegam do plano espiritual. Os nossos irmãos, através dos abnegados, né, e queridos irmãos que psicografam, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, eles nos trazem informações importantíssimas. E também os pesquisadores, como Gabriel Delany, por exemplo. Então, nós sabemos que os animais têm alma. E por que eu digo que os animais têm alma? Se eu digo que têm alma, eu já disse o seguinte: qual é a diferença de alma e espírito? A alma é o espírito encarnado. Se eu estou falando no animal, o animal ainda não é um espírito. Né? Nós já vimos isso. Ele é um princípio inteligente, que ainda não chegou a utilizar-se de corpos, né, do reino hominal, os nossos corpos humanos. Mas ele é o princípio inteligente em evolução. E nós vemos que o princípio inteligente, ele precisa sempre estar conjugado com um envoltório semimaterial. Porque se ele vai utilizar-se da matéria na sua evolução, e ele o faz, ele precisa ter um envoltório. Então, esse envoltório semimaterial, que quando ele se tornar, né, espírito, por estar num corpo humano, se chamará de perispírito, esse envoltório existe no animal. Só que nós não vamos chamá-lo de perispírito, porque perispírito envolve o espírito. O animal ainda não é o espírito, tecnicamente falando, mas é o princípio espiritual em evolução, que será um dia espírito. Então, visto que os animais têm alma e o desdobramento, eles teriam também desdobramento? Essa é uma questão que se coloca. Os animais têm alma, nós não temos dúvida. Né? Já estudamos bastante, já fomos bastante informados sobre isso. Ernesto Bozano tem um livro sobre a alma dos animais. Né? Ele fez muitas pesquisas sobre esse assunto, mas eu confesso que entre todas as pesquisas que ele apresenta, eu não me lembro de ter visto nenhuma delas em que ele conseguiu atestar o desdobramento. Não quer dizer que não tenha. Na obra de Bozano, não sei se eu falei Gabriel Delany, mas na obra de Bozano, né, não existe essa informação. Mas existe em Gabriel Delany. Existe num livro Evolução Anímica, que é uma obra muitíssimo interessante. Então, eu separei aqui para vocês um trecho deste livro, até chegarmos nessa questão, que no animal também existe o desdobramento. Então, eu vou ler para vocês. Apesar das copiosas provas acumuladas no capítulo anterior, no intuito de mostrar a identidade do princípio que dirige o animal e o homem, ele está falando do princípio inteligente, a identidade desse princípio. Julgamos útil estabelecer experimentalmente a existência do perispírito animal. Ele utiliza aqui o termo perispírito, mas nós já sabemos, é a questão só terminológica, do envoltório. São fatos respigados na obra do senhor Dacier, autor que ninguém dirá suspeito de simpatias pelo espiritismo.
mais valor, por isso mesmo, tem o seu testemunho. E aí, informa Gabriel Delany. Em fins de 1869, achando-me em bordéis, diz ele, encontrei à noite um amigo que se dirigia a uma sessão de magnetismo e que me convidou a acompanhá-lo. Anuí desejoso de ver de perto o magnetismo, que até então só conhecia de nome. A sessão nada apresentou de notável. Era a repetição do que ocorre comumente nas reuniões desse gênero. Uma jovem criatura, parecendo muito lúcida, oficiava de sonâmbula e respondia às perguntas que lhe dirigiam. Um fato inesperado surpreendeu-me, contudo. Ia a meio a sessão, quando um assistente, percebendo uma aranha no assoalho, esmagou-a com o pé. Alto lá, gritou logo a sonâmbula, estou vendo evolar-se o espírito da aranha. Sabemos que na linguagem dos médiuns o vocábulo espírita corresponde ao que eu chamaria fantasma póstumo. Qual a forma desse espírito? Perguntou o magnetizador. A mesma da aranha, respondeu a sonâmbula. O senhor Dacier não soube a princípio como interpretar a resposta. Ele não admitia qualquer espécie de alma no homem e muito menos no animal. Não tardou, entretanto, mudar-se de pensar. Por isso que cita inúmeras manifestações póstumas de animais, e sempre sob as mesmas formas que tiveram na Terra. E Bozan cita muito imagens póstumas de animais na obra dele. Os animais têm alma. E a frase que eu queria chegar. E ele acredita possível até o desdobramento de certos animais durante a vida terrestre. É uma coisa absolutamente lógica. Ou seja, o desdobramento espontâneo, o desdobramento que acontece no momento do sono, no momento do descanso, porque isso é fisiológico. Nós, seres humanos, nós, seres vivos, precisamos dormir, precisamos descansar. Cada um tem as suas peculiaridades no tocante ao descanso, mas nós temos fenômenos bioquímicos importantes que acontecem no momento do sono, no momento do descanso. E não é à toa que também é nesse momento que uma importante ocorrência é vivenciada por nós. Existe a possibilidade do desprendimento, né? Evidentemente, um desprendimento que não é total, é parcial, mas da nossa alma, do corpo. E da mesma forma com relação aos animais. Eles também se desprendem. E foi interessante essa passagem, porque, vejam, ali também ficou claro a questão do modelo organizador biológico. Não sei se eu já tinha passado, eu acho que eu passei muitas coisas, né? Isso aqui já passou? O modelo organizador biológico. O nosso perispírito é o nosso modelo organizador biológico. Ele organiza a nossa forma. A nossa forma humana, ela tem um modelo que está no nosso perispírito. Os animais têm, como nós já acabamos de ver também, o seu envoltório semimaterial, que quando eles se tornarem espíritos, será o perispírito. Esse envoltório também lhes dá forma, lhes permite atuar sobre a matéria. E vocês vejam que o envoltório daquela aranha estava lá. Aquela sonâmbula viu aquela imagem. Ou seja, o que ela viu? Ela viu o envoltório. Né? Como nós, quando vemos uma chamada aparição, né? Nós estamos vendo o quê? É o espírito que faz com que o seu perispírito adquira a forma, normalmente, que ele teve na sua última encarnação, ou que ele teve com aquele grupo para o qual ele quer se apresentar. Ou seja, ele trabalha o seu modelo organizador, o seu perispírito, porque ele é um molde e como o próprio nome diz, moldável. Então, ele pode se apresentar de uma forma ou de outra. E ali, esse fenômeno, né, que foi atestado, ele mostra o modelo organizador biológico daquele inseto. Nós não estamos falando nem de um cachorro, de um gato, de um animal maior, estamos falando de um inseto. Né? Então, voltando àquela questão, né? Sobre muitos desses aspectos,
particulares do desdobramento, encontramos outros notáveis depoimentos em Delane. Sempre Delane, o Hermínio Miranda, ele se fundamenta muito em Delane, não é à toa. Delane ele rasgou um véu, né, de muitas informações para nós. A doutrina espírita ela tem uma dívida com Delane muito grande com relação a todo o trabalho que Delane nos entregou. Inclusive, essa questão do nosso perispírito, ele ser como se fosse uma grande cebola cheia de fatias, em que cada uma dessas fatias, no caso energética, tem uma finalidade, né? E que uma delas tem a finalidade de armazenar todo o conhecimento, toda a experiência dos espíritos, que também foi trabalhado por Jorge Andréa, né, em suas obras. Isso está lá em Delane. Se vocês pegarem Evolução Anímica, vocês vão ver todo o trabalho de Jorge Andréa, o embrionário do trabalho de Jorge Andréa, em Gabriel Delane. Então, continuando, sobre muitos desses aspectos particulares do desdobramento, encontramos outros notáveis depoimentos em Delane, na obra As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos. Edgar Allan Poe, segundo seu próprio relato, reproduzido por Delane, escrevia em um estado de semitranse. As realidades do mundo me chegavam exclusivamente como visões, ao passo que as loucas ideias do país dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não apenas a sustentação de minha existência cotidiana, mas positivamente a própria existência, única e total. Isso está lá em Gabriel Delane, uma obra de 1902. Né? Samuel Taylor Coleridge, eminente poeta e filósofo inglês, a imagem dele está aqui ao lado, voltou, certa vez, de um desses transes, por certo, um desdobramento, com todo um poema pronto na mente. Kublai Khan sentou-se e começou a escrevê-lo febrilmente. Foi interrompido, contudo, por um visitante inoportuno, e horas depois, quando quis retomar o trabalho, não mais encontrou na memória o texto mágico, apenas fragmentos esparsos. Eu lembro que nós também, na semana passada, comentamos sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele tinha um aspecto fantástico nas criações dele. Ele dizia que ele já via todo aqueles projetos que ele fazia na área da eletricidade prontos na frente dele. Na mente dele, ele não tinha uma ideia, ele tinha a imagem completa de todo o projeto de engenharia. E ele simplesmente começava a colocar aquilo em prática. Mas já estava na tela mental dele o projeto completo. Então, vocês vejam como acontece, e como é importante nós usarmos, né, esse momento da saída que nós fazemos diariamente do nosso corpo, para que isso também nos ajude a encontrarmos a solução para um problema, um caminho a seguir com relação a um determinado assunto, porque nós vamos estar em contato com vários amigos da espiritualidade. Amigos encarnados que se encontram na espiritualidade também semi-desprendidos da matéria, e os amigos já desencarnados que lá estão. Continuando. Percy Shelley, poeta inglês, ele dizia: sonhava acordado numa espécie de abstração letárgica, segundo o seu biógrafo, Medwin, citado por Delane. De repente, parecia despertar de olhos brilhantes e lábios fremendo. A voz carregada de emoção e sua linguagem, diz o biógrafo, era mais a de um espírito ou de um anjo do que a de um homem. Seria isto um fenômeno mediúnico, anímico ou misto? É difícil catalogar assim a distância no tempo, mas que tudo começava por um desdobramento, não há dúvida. Balzac, segundo Théophile Gautier, parecia às vezes
acometido de uma bizarra doença, uma febre nervosa, uma espécie de coma. Ficava pálido, abatido, como que sob um estado de colapso, devido a um congestionamento de ideias, que o transformava num aparente imbecil. Era um êxtase sonambúlico, durante o qual ele dormia de olhos abertos. Esse é um outro aspecto importante, nós chegamos a falar na semana passada, a questão do êxtase. Muitas vezes você está aparentemente normal, aquela professora que eu já citei, né? Ela estava lá escrevendo na lousa, né? Aparentemente normal, só que em determinado momento o seu braço começava a se mover mais lentamente. E o seu duplo, então, aparecia para os alunos. Ela estava, naquele momento, em êxtase. Né? Aparentemente acordada, mas ela estava em desdobramento. Então, como era dito, e no dizer de Gautier, seu espírito, vindo de longe, chegava muito tarde para responder. Nesse curioso estado de desdobramento, o próprio Balzac confessaria depois: ouço as pessoas na rua, sou capaz de assumir suas vidas, sentir os andrajos que trazem às costas, caminhar com os pés metidos em seus sapatos esburacados, sentir seus desejos e suas necessidades, tudo passando pela minha alma e minha alma passando pela deles. Era o sonho de um homem acordado. Não há dúvida, portanto, de que o fenômeno aí é anímico, ou mais precisamente, um desdobramento, no qual a sensibilidade consciente de Balzac como que se atrelava ou se acoplava à das pessoas que perambulavam pelas ruas. Quantas e quantas vezes isso não acontece conosco, né? Por mais estranho que seja o fenômeno, Colin Wilson tem coisa semelhante a relatar em um dos seus notáveis livros, o já citado The Psychic Detectives, os detetives psíquicos. Trata-se de uma senhora da sociedade mexicana, por nome Maria Reis Zieroldi, cujas faculdades foram pesquisadas pelo Dr. Gustave Panges Tescher. Desdobrada do corpo físico, ela via o cordão fluídico ligado entre um corpo e outro, como o cabo de uma tomada elétrica, que vai do aparelho à fonte de energia. Ela experimentava o mesmo tipo de sensação há pouco descrita por Balzac. Vivo absolutamente os eventos que visualizo, narra a senhora Zieroldi. Todos os meus sentidos estão em estado de alerta. Ouço, vejo, provo, cheiro, vivo as cenas como se presente estivesse. E aqui está o livro, né, ao lado, que nós mencionamos, né, Os Detetives Psíquicos, de Colin Wilson. Mais do que isso, porém, ela acaba sendo realmente a pessoa ou o objeto pesquisado, num misto de desdobramento e psicometria, sobre a qual falaremos em outro ponto deste livro. Essa questão da psicometria também é muito interessante, né? Evidentemente que será tratado mais adiante, mas conceituando, né, a psicometria, o que é a psicometria? Ela é a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, sintoniza-se de tal maneira com esses eventos que os pode descrever com certa ou devida precisão. Quem estudou muito sobre isso nos deixou também muitas informações sobre isso, que uma delas eu vou passar para vocês, não vou relatar para vocês, eu não estou com o livro, é Ernesto Bozano. Então, Ernesto Bozano tem uma obra
chamada Psicometria. E nessa obra ele relata vários casos, né, que foram comprovados por inúmeras pessoas, né, principalmente casos envolvendo morte, sumiço de parentes. E um deles é bem interessante. Trata-se de jovens que haviam saído para velejar, né, e os jovens não voltaram, né, num horário razoável, que era esperado pela família. Bem, a família ficou muito preocupada com aquilo ali. Procuraram a polícia, como é normal, e começaram as buscas. Ficaram vários dias buscando, vários barcos foram para o mar, nenhum deles encontrou coisa alguma. Aí um dos policiais lembrou que havia na Inglaterra um médium que era conhecido por poder decifrar, encontrar, identificar situações, né, tocando em objetos. E aí foram buscar esse médium, né, na Inglaterra, encontraram o médium, muito bem, levaram o médium, e o médium estava querendo, né, encontrar com objetos. Então ele tocou, verificou objetos pessoais daqueles jovens, né, mas ainda, mesmo tocando aquilo tudo, ele não estava com uma precisão. Ele tinha ideias muito vagas na cabeça dele. De repente, naquele período em que ele estava trabalhando, né, com os policiais, veio uma notícia de que descobriram, né, destroços de um barco. Mas não podiam dizer que o barco era aquele. Mas eram destroços. E que havia também pertences boiando. Aí o médium pediu para que, olha, eu preciso disso, porque nós estamos falando de um acidente que ocorreu no mar, e isso é muito relevante. Aí eles saíram, né, e trouxeram alguns desses objetos que foram pegos no mar. Aí esse médium, né, tocando em vestimentas, tocando em objetos pessoais, né, que estavam boiando, ele conseguiu delimitar uma área onde os corpos estariam. E aí eles foram fazer aquela pesquisa e não encontraram os corpos ali, mas encontraram naquela área que foi delimitada por ele, aquela embarcação afundada. Aí ficaram achando, pô, bem, mas e os corpos? Nós queremos encontrar os corpos. Dia seguinte, né, um tubarão foi capturado. E dentro desse tubarão e o tubarão estava naquela área dali, né? E havia parte dos corpos daqueles jovens, não de todos, mas o tubarão havia comido alguns, né? Provavelmente outros. Aí você veja, ele conseguiu delimitar a área onde estava, ele conseguiu falar para aquelas pessoas que foi um acidente muito grave, eles pegaram uma tempestade, tudo isso ele conseguiu ver. Foi muito interessante. Quer dizer, esse foi um fato que eu achei interessante, porque inicialmente a gente pode pensar, vem cá, mas ele foi além do acontecido. Não, ele viu o passado, porque pegou objetos que aquelas pessoas estavam usando naquele momento em que as coisas aconteceram. E aquilo estava impregnado naqueles objetos. Emmanuel, no Consolador, ele nos dá informação sobre isso. Eu não sei se eu encontro aqui para vocês, mas é bem interessante a confirmação disso. Em Domínios da Mediunidade, nós encontramos também informação sobre isso. Olha só, o Espírito Emmanuel, orientador de Francisco Cândido Xavier, mencionou a influência que certos objetos possuem ou apresentam ao responder nos seguintes termos a questão 143, trazida em O Consolador. Uma obra muito importante, uma obra de perguntas e respostas, e como diz, como se costuma chamar o Emmanuel, né, o benfeitor Emmanuel, né, ele é preciso, né, como um instrumento cirúrgico. Então, na questão 143, lá nós podemos encontrar os objetos, mormente os de uso pessoal,
têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores no mundo, razão porque parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. É claro, ele estava nos afastando dessa questão de usarmos cordões, né? Mas ele reconhece que os objetos, mormente os de uso pessoal, eles trazem magneticamente gravado toda uma história. Né? Apesar de não ser uma obra que é muito tratada em nosso ambiente espírita, né? Por termos algumas discordâncias sobre o contexto geral da obra, mas Ramatiz também tem estudos muito interessantes, especiais, sobre esse assunto, né? Explicando essa questão dos objetos, o que os objetos podem nos transmitir de informação, para aqueles médiuns que têm essa condição. Nem todos têm, obviamente. São os psicômetras que têm essa condição. Então, eu aproveitei, já que ele falou aqui da... Né, eu estava onde? Foi passando, né? Aqui eu me lembro que nós já vimos. Né? A psicometria. Mais do que isso, porém, ela acaba sendo realmente a pessoa, o objeto pesquisado, num misto de desdobramento e psicometria. E nós vamos entender por que ele está falando aqui da psicometria. Quando o experimentador lhe colocou nas mãos o fragmento de um meteorito, naturalmente, sem que ela soubesse do que se tratava, ela se identificou prontamente com o objeto. Passou a ser o objeto. Viu-se flutuando no ar, cercada de pontos luminosos, nas proximidades do Sol, que lhe parecia estar perto, imensamente grande. Sentiu como que uma explosão. Ela usou a palavra terremoto e experimentou fisicamente algumas convulsões. Sentiu-se em seguida arrancada de onde estivera até então e despenhando no abismo cósmico a uma velocidade crescente. Fechou os olhos enquanto passava por regiões de calor e frio. Sensações que ela teve ao tocar aquele objeto, né? Aquele meteorito. Estou horrorizada, meu Deus, exclamou ela. Temeroso de algum acidente, o experimentador retirou-lhe a pedra da mão, rapidamente. Ao examinar uma concha marinha, ela novamente revive, com todas as emoções, situações ligadas ao objeto. Encontro-me debaixo d'água e sinto um grande peso pressionando o meu corpo. Estou rodeada de peixes de toda espécie, cor, forma e tamanho. Vejo também diferentes tipos de plantas, algumas delas com folhas largas. A água tem uma cor verde, transparente. Estou entre muitos animais, mas parece que eles não percebem minha presença. Está naquela obra citada de Colin Wilson. Né? Eu me lembrei de mais um caso que vocês poderão ver nessa obra Psicometria, de Ernesto Bozano, que um determinado senhor saiu de casa e ele foi andar pelo bosque. Ele vivia num lugar muito arborizado, com um bosque, e a família sempre se preocupou muito, porque ele podia se perder, mas ele voltava sempre, nunca deu um problema. E ele adentrou o bosque. E não voltava, né? Não voltava, começaram a procurar por ele, procuraram vários dias, chamaram os policiais. Os policiais acabaram encontrando ele numa árvore. Né? E ele, se não me falha a memória, ele estava com a cabeça machucada. E aí o que teria acontecido? Ele teria sido atacado, alguém bateu nele, ele foi roubado, nada. E aquilo estava uma grande dúvida. Aí chamaram, também tiveram essa ideia, alguém lembrou-se de um médium. Talvez fosse até o mesmo médium em inglês. Né? E esse médium foi até aquele local e procurou uns objetos que tinham sido usados por esse senhor. E ele conseguiu ver na sua tela mental tudo o que aconteceu.
segurando naqueles objetos que estavam com aquele senhor já desencarnado, no corpo, nas vestes daquele senhor. O relógio principalmente é muito usado pelos psicômetras. Né? E ele aí identificou que ele passou mal. Ele teve um ataque cardíaco e, em função do ataque cardíaco, ele levou um tombo e bateu com a cabeça. Então, aquele dano que havia na cabeça dele era isso. Ele não foi roubado, não aconteceu nada disso. Então, é mais um dos estudos que o Ernesto Bozano nos apresenta nessa obra. Não sei se aqui alguém já leu essa obra, né? E se leu, eu gostaria até de fazer mais um comentário sobre algumas das particularidades. É uma obra que vale a pena ser lida, como O Pensamento, por exemplo, é uma outra obra de Bozano, fantástica, fantástica. Quem não teve oportunidade, não deixe de fazê-lo. Então, vamos lá. Eu estou sempre me perdendo aqui, né? Aqui já foi, né? Eu passei essa, agora é outra. É certo que tais imagens poderiam ter sido formadas a partir de uma mensagem telepática do Dr. Pangestecher, que sabia que tipo de material estava entregando a ela. A outra experiência, feita com a mesma senhora pelo... confesso, não sei se está escrito SPR nos livros de vocês, ou aqui a senhora, pelo SPR, que, no entanto, exclui essa possibilidade. Ela identificou com precisão um caroço de feijão marinho. Via-se numa floresta tropical de riquíssima flora, com um rio nas proximidades. Pensou-se que ela estava completamente equivocada, uma vez que a semente havia sido apanhada à beira-mar. Consultas feitas, contudo, a técnicos no assunto, confirmaram que a semente provinha de uma planta tropical, provavelmente trazida pela correnteza do rio para o mar e depositada pelas marés, posteriormente na areia da praia, onde fora encontrada. Aqui está pra, mas é praia. Então, vocês vejam que é um relato de psicometria mesmo, né? Maria Desierolde vinha, a essa altura, de uma série de experiências com o Dr. Pangestecher. Ela era capaz de experimentar qualquer sensação dele, como uma picada de alfinete ou o gosto de uma pitada de sal ou de açúcar, que ele colocasse na dele, boca, como se a ele estivesse literalmente ligada. É de se supor que o perispírito desdobrado dela se aproximasse dele, como um espírito desencarnado se aproxima do médium, para manifestar-se, estabelecendo os contatos necessários à filtragem da comunicação. Isso é muito importante, que nós sabemos que as sensações chegam ao espírito pelo perispírito. Né? Na verdade, temos o corpo, o perispírito e o espírito. Né? Tratando o perispírito como nós sabemos que ele é todo cheio de camadas energéticas, mas esquecendo as diversas camadas energéticas, que cada uma tem as suas finalidades, né? É por ele que as sensações chegam ao espírito. É por isso que ele está dizendo aqui, uma projeção do perispírito, né, dela ao perispírito dele, que permitia que ela, então, tivesse aquelas sensações de sal, de doce, de amargor, que ele, porventura, estivesse tendo ao comer alguma coisa. Então, o conhecimento do perispírito, ele é fundamental para nós. Eu trouxe até uma obra aqui, que eu recomendo a vocês, para aqueles que querem se aprofundar sobre o perispírito, porque quando nós falamos de desdobramento, nós estamos falando o tempo todo, né, apesar de não citar, no perispírito. Né? Então, essa obra aqui, Perispírito, é uma obra muito boa. Eu não vou dizer que é uma obra completa, porque a doutrina espírita está sempre acrescendo informações novas, mas é uma obra é uma obra de fôlego. É de Zalmino Zimmermann, do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, lá de São Paulo, Campinas. Tá? Esse autor aqui, ele tem outras obras também, inclusive uma obra muito boa sobre mediunidade,
que talvez, né, nós venhamos até utilizar na próxima fase dos nossos estudos, mas é uma obra desse porte, mais pesada. Mas é uma obra que responde, não vou dizer a todas, mas praticamente a todas as dúvidas que nós possamos ter sobre o perispírito. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui apenas um fechamento, né? Já que nós falamos de desdobramento, né? Sobre tudo isso aqui, Hermínio Miranda, ele nos falou, né, de uma forma direta ou indireta, né, através do que ele apresentou, mas o desdobramento ele pode ser espontâneo, né? Ou seja, o espontâneo, nós vamos dormir e o nosso espírito ele se desdobra, ele se separa parcialmente do corpo, nós temos aí o desdobramento espontâneo. O desdobramento induzido, aí ele já pode ser subcategorizado, né? Ele pode ser autoinduzido, a própria pessoa, o próprio espírito encarnado, né? Ele trabalhar para que aquele desdobramento aconteça. O heteroinduzido, né? Que você tem espíritos que agem magneticamente para que aquilo aconteça, ou você tem até terceiros, né? Pesquisadores, que possam atuar para que o estado estático aconteça e o desdobramento possa também acontecer. Por isso que o desdobramento induzido, né, o heteroinduzido, ele pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Ele pode ser também visível ou não visível. Visível, tangível ou não tangível. Visível, aquele caso daquela professora. Eu sempre volto a ela, porque aquele é tão interessante o caso que Hermínio narra, né, da professora, porque, vejam, aquele desdobramento dela foi um desdobramento visível e tangível. Tangível porque, em um determinado momento, uma das alunas passou por trás dela e sentiu algo vaporoso, então foi tangível. Não foi algo que ela não tivesse percebido, não simplesmente atravessou, não, ela percebeu algo, né, na sua pele. Então foi tangível. Né? Poderia ser mais tangível? Poderia. Aí depende, né? São as características. Né? E também, como eu falei, né, ele pode ser visível ou não visível. Não visível também tivemos vários relatos aqui que Hermínio nos deu. Então, meus irmãos, eu acho que a ideia do que nos coube falar, de desdobramento, é isso que está aí. Muito há o que nós pesquisarmos. A matéria, ela é rica, é importante. Né? E eu volto a dizer, então, aqueles que gostarem, eu até gostei muito quando eu falo aqueles que gostaram, eu me lembrei da Eva. Eu trouxe a questão dos animais porque a Eva se manifestou num grupo nosso, né, do WhatsApp, e falou sobre o desdobramento nos animais, não foi, Eva? E eu falei, realmente, a Eva tem razão. Olha só, um veio interessante para nós discutirmos aqui. E eu acho que a ideia da nossa quarta-feira é essa. Talvez pelos aspectos aqui de nós estarmos sendo filmados, transmissão para a rádio, TV Abel, pode dificultar um pouco nesse momento, mas nós vamos conseguir dar um jeito também de operacionalizar uma participação mais ativa. Né? Isso vai acontecer. Mas, enquanto não acontece, participações como essa que a Eva teve foi muito interessante. E todos podem ter também. Esqueceu disso, não falou daquilo. Então, mesmo que eu não vá tratar desse tema na próxima quarta-feira, mas um outro irmão nosso que vai tratar, de repente ele pode fazê-lo. Ou, quando chegar a minha vez, numa outra oportunidade, eu vou pegar aquela sugestão e vou trabalhar. Então, é isso, meus irmãos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se alguém quiser complementar alguma coisa, eu vou pedir até a nossa irmã Marisa para levar o microfone, né, para a pessoa também se manifestar. Alguém tem um fato pessoal que gostaria de narrar. Nós temos ainda 10 minutos, 5 minutos. Teríamos tempo para cuidarmos disso. Senão, nós vamos começar o nosso processo de encerramento dessa primeira fase para iniciarmos a segunda fase dos nossos trabalhos.
Não deixem de participar. Volto a lembrar sobre a obra muito interessante de Bosano, Psicometria. Não sei se temos na nossa livraria. Temos? Não, uma pena. Já tivemos. Né? Evolução Anímica, temos? Não vou me perguntar. Mas, olha, Evolução Anímica é uma outra obra, quem não leu, leia. Não apenas porque ela é muito interessante, pelas informações, mas quando você lê essa obra, entendendo que ela foi escrita no século XIX, e como ela é atual, como ele vislumbrou o futuro, como ele rasgou o véu que impedia a visão do futuro. Como eu disse, e não é demérito para tudo que o Jorge Andréa trouxe para nós, que foi muita coisa, uma obra alentada, a de Jorge Andréa, mas o núcleo da obra do Jorge Andréa, da tese do Jorge Andréa, é todo aqui em Evolução Anímica de Gabriel Delagne. Cabeceira, do Dr. Valente, né? E não é à toa, né? Que é uma obra, se você não tiver se você vai falar de mediunidade, vai falar de evolução, eu não tenho outra obra, tenho Evolução Anímica, então me dá. Né? Porque é a obra para você estar com ela. Então, meus irmãos, nós vamos nos preparar agora para a finalização dessa primeira parte. Nós já preparamos o nosso ambiente com a leitura feita pela nossa irmã Gesilda, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela nos trouxe a mensagem do óbolo da viúva, nos falou sobre a caridade, a importância da caridade, que, de fato, sem ela, caindo no nosso lugar comum, não há salvação. É a alavanca que nos catapulta para o progresso. Precisamos melhorar a inteligência? Precisamos. Precisamos aumentar o conhecimento? Claro. Agora, precisamos do amor. Ah, mas você falou da caridade. Não, eu falei do amor, porque a caridade pressupõe necessariamente o amor. Porque caridade, nós já vimos isso, não é só ajuda. A caridade é ajuda com amor. Então, é assim que nós vamos evoluir. É assim que nós vamos continuar neste mundo, quando ele se transformar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.